Então, vamos observar agora, vamos ver o princípio de Pontiac para sistema confuncional em forma de bolsa. Tá? É aquele que tem esse termo psi em função do estado, uma restrição, uma penalidade para o estado final, o instante final, e uma função ao longo do tempo. Tá? Então, seja o sistema x ponto igual a f de x de u, com conjunção inicial dada, intervalo 0 a t fixo, e u pertencendo a um controle, a um conjunto, a uma região convexa, na qual se o estado ou o controle deseja-se determinar a função u, definida no intervalo 0t, que maximiza o funcional do custo, definido como esta função. Aqui a gente temos uma descrição de cada uma das partes desse funcional. Por exemplo, esta é a contribuição para J associada ao estado final, ou na penalidade. Aqui temos a contribuição para J associada ao que acontece durante o intervalo de otimização. Esta é a função f, denominada função lagrangiana, mas que não tem nada a ver com a lagrangiana de mecânica analítica. E este é o limite superior do intervalo de otimização, supõe-se fixo. Então, aqui a gente temos esses três casos. E nesse princípio de Pontryagin, por exemplo, para entender para que se considera essa penalidade no estado final, o que acontece, o que representa este termo, a gente temos, por exemplo, este é um exemplo do Lemos, um professor de Portugal, de Lisboa. Diz a abordagem do controle para o projeto de terapia de câncer. Certo? Temos a minha dinâmica de estados, ou seja, meu modelo de minha dinâmica de câncer com uma terapia. Como entrada temos entrada manipulada, ações impostas, por exemplo, a dose da droga. Como saída tenho reação observada, por exemplo, o tamanho do tumor. E temos perturbações variáveis impostas externamente. Certo? Isso vai depender do tipo de alimentação ou até possivelmente do meio ambiente, certo? A influência para essa dinâmica do câncer. Então, calcule a terapia ao longo do tempo que produza o melhor compromisso entre a maximizando o efeito terapêutico, ou seja, minimizar o tamanho do tumor, e minimizar uma medida dos efeitos tóxicos, ou seja, minimizar o tratamento. Então, por exemplo, este é meu modelo do crescimento do câncer, onde X é o volume total do tumor, ou a quantidade de células tumorais. Alfa é um parâmetro positivo, M é um parâmetro que representa o valor do platô, H é a quantidade, quantifica a quantidade de medicamento terapêutico, e beta é um parâmetro que quantifica a intensidade da droga. O problema do controle associado ao tamanho final do meu tumor, tá? E ao tratamento que estou aplicando. Tá? As doses, a intensidade, a eficácia e considerando este tempo de tratamento. Certo? E sujeito a um controle entre zero, ou seja, não aplico dose, eu não dou nenhuma droga, e aplico a maior dose possível no paciente. Certo? Então temos que ver que é um jogo entre o tamanho do tumor
tratamento total, ou seja, obviamente temos efeitos colaterais. Se a gente aplica muita droga, vamos ter uma baixa qualidade de vida do paciente, porque pelos efeitos colaterais da droga e demais comportamentos do organismo, né? Problemas colaterais que a gente vai ter se excede muito a dose da droga. E se você introduz pouca droga, então o crescimento do tumor vai ser muito exagerado e o tratamento não vai ajudar para a redução desse tumor. Quando a gente vê aqui uma aplicação prática e o compromisso que existe entre todos os parâmetros que envolvidos nesse tratamento. Vamos lá. Então, aqui, ao longo da trajetória para o vetor de estados, o controle e os coestados, certo? Verificam-se as seguintes condições necessárias para a maximização de J, do funcional. S, minha dinâmica, condição inicial, tempo, controle. Estes A, sistema adjunto, menos, que é igual a lambda prima, que seria transposto simplesmente, vezes F, a derivada de F em relação a X, ao vetor, mais a derivada de meu funcional, F, tá? Em relação ao estado, tá? Destes componentes. E aqui o lambda transposto vai ser igual a φ, derivada de φ em relação aos estados, quando x igual a x de t. Condição final do coestado. Certo? Ok? Para cada t hamiltoniana, H, definida por S, esta expressão que é lambda transposto vezes F más F, é máxima para o valor ótimo de U. O vector lambda denomina-se coestado e a respectiva equação diferencial, equação adjunta. Esta é a equação de estado, que seria a equação adjunta destes meus coestados na condição final. E aqui a derivada parcial de cada um desses, como é calculado φ em x, f em x e f em x. Derivada de de φ em x seria este operador, certo? Derivada parcial de φ em relação a cada um dos estados, das coordenadas, derivada de f também, e aqui o jacobiano, né? Então, todo possível, todo conhecido é nestes três equações. Ou seja, este é um problema, o princípio de máximo de Pontryagin, no caso da forma de bolsa. E aqui temos um sistema com condições finais. Temos o sistema, é definido por um sistema de equações diferenciais. A gente observa que temos n mais 1 equações diferenciais, com condições iniciais, n mais 1, condições finais, certo? N, e é preciso minimizar este funcional xn mais 1 de t.
Geralmente, para n igual a 1, o problema é levar desde uma condição inicial até uma condição final, considerando esse funcional, minimizando esse funcional. Ou seja, é preciso alcançar o valor de x1 de t na variável x1, x1 de t na variável x1, minimizando i, que é igual a x2 de t. Minimizando i. Nesse caso, a variável x sempre tem valor x1 de t. Isto significa que nem todos os u que pertencem a 1 são viáveis admissíveis. Somente são viáveis as funções que permitem o deslocamento do ponto x e 0, com n mais 1, ao conjunto de pontos x0 menos infinito a mais infinito de x e de t, x de t, de 1 a n. Okay. Por isso, a demonstração do princípio de máximo, neste caso, é diferente do anterior. E neste caso anterior, a gente simplesmente tem n vetores. E aqui temos o hamiltoniano. Aqui, meu índice já é xn mais 1 em t. Não temos o restante de componentes. A formulação do princípio do máximo de Pontryagin, neste caso, é o seguinte: se a função de controle u e as coordenadas de fase fornecem o mínimo do funcional i, nessa equação 37, esta, sujeita às condições 34 e 37, 34, 35, 34 e 37. Então existe um vetor função diferente de 0, lambda n até lambda n menor ou igual que 0, que satisfaz o sistema adjunto. Okay? Lambda do i ponto menos essa. E quase para todo t que pertence ao intervalo, a função h tem máximo no ponto u ótimo, certo? No ponto de controle ótimo em relação a u que pertencem a esse conjunto U. Neste caso, em 34, nesta equação, temos que f de n de x igual a 1 e meu funcional é t, igual a t. Portanto, meu hamiltoniano vai ficar lambda i fi mais lambda n mais 1. Do sistema adjunto temos que lambda n mais 1 ponto igual a 0 e lambda uma constante igual a sub 0 menor que 0. Então é suficiente considerar as variáveis adjuntas 1, 2 e n. E aqui começamos o caso do problema do tempo mínimo. É uma classe importante o problema, seja um sistema linear de ordem n com m controles, é descrito pela seguinte equação, certo? A, B, os componentes dos vetores controles são restritos, né? Restritos a uso i menor ou igual que 1, assumindo que o sistema é completamente controlável, encontre um controle, se houver, que transfere o sistema de um estado inicial arbitrário em tempo t0 para o estado final igual a 0 em tempo mínimo. Tá? Ou seja, de um inicial arbitrário fora da origem para a origem. Certo? Esse é o problema do tempo mínimo. Vamos nos referir a este problema como problema de regulação linear de tempo mínimo, certo? Segundo Kirk, 2004. E os teoremas importantes que se aplicam a um regulador linear de tempo mínimo. Se todos os autovalores de A
tem parte real positiva, então existe um controle último que transfere qualquer estado x0 para a origem. Parte real não positiva, perdão. Teorema 2. Unicidade. Se existe um controle extremo, ele é único. Teorema 3. Número de mudanças ou comutações. Se os autovalores de A são todos reais e existe um único controle de tempo ótimo, então cada componente do controle pode mudar no máximo n-1 vezes. Ou seja, pode ter n-1 vezes descontinuidades.